Olá, boa noite a todos. Boa noite, Lara. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso Evangelho no Lar, aqui do canal Fé para Quê. Então, né, que nós tenhamos aí. A gente fica esperando ansiosamente, né, Sandra, É por essa verdade, terça-feira. é verdade. A gente espera ansiosamente por essa terça-feira sempre. E a gente não pode esquecer de dizer que, se você gostar do trabalho, compartilha. É a forma que nós todos temos de divulgar o Evangelho de Jesus, de divulgar a mensagem do bem, né? E se inscreva também, e todo mundo para quem você compartilhar para os grupos, pede para se inscrever. Isso é uma forma de fortalecer o canal. E aí a gente poder trabalhar cada vez mais, né, Lara? Então, meus queridos, vamos falar uma boa noitinha aqui, Lara? Vamos começar com o Vamos nosso lá. boa noite? Então, primeiro fui eu que já coloco ansiosamente o boa noite, o Jair, meu marido, já também, ansiosamente, o Jefferson, nosso amigo, Jefferson Lima, boa noite a todos, boa noite, Lara, boa noite, Sandra, estamos aqui para a realização do Evangelho no Lar. Sim, juntos sempre, Jefferson, obrigada. O Sinésio, nosso amigo querido, Juiz de Fora, Minas Gerais, boa noite a todos. A Lara também colocou, sejam bem-vindos. A Cleide Brunelli também, boa noite a todos, Barbacena, Minas Gerais. E a Nice Duque, minha querida, boa noite, Jesus nos abençoe sempre. Sim, Nice, boa noite, que Jesus nos abençoe sempre, sempre, né? Hoje, gente, a Lara vai trazer para nós o capítulo 3. Vamos começar hoje, o item 1 e 2, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. E a Lara vai trazer para nós o item 1 e 2, né? E antes disso, nós vamos fazer uma breve prece inicial, convidando a vocês que, se acharem que for bom, fechem os olhos, de modo que a gente possa se desligar da matéria e nos dirigir a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso guia, para dizer que estamos aqui mais uma vez unidos em seu nome, Senhor Jesus, em vibrações e pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita. Assim como também com o objetivo de recebermos suas bênçãos nessa noite. Abençoa a todos nós, assim como a todos que vierem assistir esse Evangelho em outro momento. Que assim seja, graças a Deus. Lara, a palavra é sua, capítulo 3, 1 e 2. Vamos lá, então, né, gente? Este capítulo, Há muitas moradas na casa de meu pai, é um capítulo muito interessante, né? E Kardec vai começar citando uma passagem de João 14, 1, 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejai vós também. Então, um breve comentário só sobre essa parte, é uma fala de Jesus, né? E essa passagem nos dá três ideias centrais, né? Primeiro, a confiança em Deus, né? A pluralidade das existências e dos mundos habitados também, e a continuidade da vida após a morte, né? Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, ele está confortando os discípulos, né? Diante daquela separação iminente, né? Que seria porque ele estava aí caminhando para o suplício, né, na cruz. Então, a gente vê a questão da confiança aí, né? Credes também em mim, quer dizer, confiem também nos meus ensinamentos, confiem na realidade espiritual que os meus ensinamentos revelam, né? Isso que Jesus queria dizer. Jesus não pede crença cega, ele convida a confiança na sua missão, na sua autoridade moral, né? E quando ele fala muitas moradas na casa do meu pai, né, a gente sabe que essa é uma das frases mais importantes do Evangelho,
né? Porque significa que o universo não está limitado à Terra e que existem aí múltiplos mundos habitados, né? Com diferentes graus de evolução, né? Nessas moradas, também a gente pode entender os diversos planos, né? Além dos diversos mundos, né? Então, e Jesus coloca, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, ou seja, Jesus afirma que não está enganando ninguém, né? Que se isso reforça a ideia, né? Reforça que ele fala com clareza sobre a continuidade da vida, sobre a pluralidade dos mundos, né? E ele diz que vai preparar o lugar, ou seja, ele continua atuando no plano espiritual para auxiliar a nossa humanidade, nos inspirando, nos conduzindo, né, para um bom caminho. Agora, conduzindo aqueles que o seguem, né? Porque a gente também precisa fazer a nossa parte, né? E aí, Kardec coloca, né, diferentes estados da alma na erraticidade. Aí ele coloca assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Deus não limitou a vida inteligente à Terra, gente, né? Casa do Pai significa o universo inteiro, toda a criação, né? As muitas moradas são os diversos mundos habitados, são os diversos planos, né? Onde os espíritos vivem, onde os espíritos aprendem, progridem conforme o seu próprio grau de evolução, né? A ideia central dessa passagem é que a criação de Deus é vasta e é organizada, né? Então a Terra é só uma das moradas, né, que nós temos. E existem outros mundos além do nosso. E esses mundos, obviamente, não são todos iguais. Cada mundo corresponde ao nível de adiantamento dos espíritos que ali habitam, né? E Kardec vai dizer assim: independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, aqui erram de ficarem ali nas trevas, né? Não é do erro, né? É de errante. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas e nem circunscritas. Isso é fantástico, né? Esse raciocínio de Kardec. Por quê? Jesus falou que há muitas moradas na casa do Pai. As moradas, como eu disse, não se referem somente aos mundos habitados, referem-se também aos diferentes estados espirituais vividos pela criatura na erraticidade, né? Então, a ideia central é que o espírito não vive sempre da mesma forma depois da morte, né? Depois da morte, a gente encontra o céu ou o inferno que nós mesmos construímos para nós, né? O estado, o plano onde nós estaremos varia conforme o nosso grau de depuração moral, conforme o nosso apego à matéria, conforme a nossa consciência tranquila, ocupada,
com a nossa sintonia, com o bem ou com o mal, né? Então, essas moradas podem ser entendidas também como condições de vida espiritual muito diferentes entre si. Aqueles que procederam bem enquanto encarnados, que se esforçaram, que buscaram uma vida reta, se esforçaram no bem, eles vão alcançar aí uma estação diferente, né? Aqueles que são afinizados com as sombras, com a maldade, que fizeram o mal, que não se arrependeram, que estão cobertos de culpas, de remorso, é outra estação. Vão encontrar o quê? Dor e sofrimento, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? E Kardec coloca, né? Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços morais, no espírito. Ou seja, quanto mais nós nos libertamos do apego à matéria, mais elevada é a nossa percepção, mais elevada é a nossa vivência espiritual. Agora, se eu estou preso aos desejos terrenos, ao remorso, às paixões inferiores, às ilusões da matéria, a nossa experiência na erraticidade vai ser limitada, vai ser dolorosa, né? Então, quanto mais depurado, mais leve, mais livre, mais esclarecido é o espírito. Quanto mais apegado à matéria, mais confuso, mais perturbado, mais restrito, né? E isso varia o infinito, né? Porque o meio em que o espírito se encontra é a condição espiritual em que ele vai passar a viver, né? Que é decorrente de como ele viveu aqui no plano material, né? Então, esse ambiente pode ser de paz, pode ser de luz, pode ser de liberdade, pode ser de felicidade, ou pode ser de treva, pode ser de angústia, pode ser de dor, pode ser de isolamento, né? E isso não depende de um julgamento externo. Não tem alguém que julga a gente, é a nossa própria consciência, a nossa própria situação moral, né, que nos coloca em determinada situação ou não. A consciência do espírito, a afinidade, né, o estado íntimo é que vai moldar a nossa experiência no plano espiritual, né? E é interessante também que Kardec coloca, né, que alguns não podem se afastar da esfera que viveram. Exatamente, são aqueles ainda muito apegados à vida terrena, né? Ficam presos aí a regiões, aos pensamentos, às paixões que marcaram a sua existência corporal. No espiritismo, né, isso ocorre, esse entendimento decorre da observação daqueles espíritos que ainda não se desprenderam suficientemente da matéria. Agora, em contrapartida, outros se elevam, né? São os espíritos mais adiantados, mais livres, mais felizes, que não ficam presos aí a uma região restrita, né? Eles podem agir com maior amplitude, porque eles compreendem melhor a obra divina, né? Então, isso é que representa o progresso real da criatura humana, que deixa de ser limitada pelas paixões terrenas, né? Então, enquanto alguns espíritos, é muito interessante que Kardec coloca, erram nas trevas, né? Ou seja, o que é a treva? É a ignorância, é a confusão moral, é o sofrimento íntimo, né? Quando a gente erra por esses caminhos, quando a gente transita por esses caminhos, né? Não significa que é castigo, não, gente, né? Significa que é a consequência natural do nosso próprio estado moral, né? Agora, os bem-aventurados, os que se esforçaram no bem, né, são espíritos harmonizados com o bem, né? Então, essa claridade representa lucidez, representa paz, representa compreensão, elevação, né? Ou seja, quanto mais o espírito se purifica, mais ele experimenta liberdade, maior a sua visão espiritual, maior a sua alegria, né? E esse estado decorre do nosso aprimoramento moral. Enquanto a gente se afiniza com o mal,
A gente vai ser atormentado aí pelo remorso, pelos pesares, né? Por quê? Porque a vida no plano espiritual é consequência da vida no plano material. Tudo é um encadeamento. Ninguém que morre vira santo, não é? De uma hora para outra, não. Né? A vida lá é decorrência da vida aqui. É uma continuidade. O justo convive com aqueles a quem ama, o maldoso, aquele que se afeiçoou ao mal, vai sofrer as dores que lhe são justas, né? Pela sua própria condição moral. Né? Então, é por isso que Kardec coloca que há muitas moradas na casa do Pai. As moradas são os planetas, os orbes, mas também é o local no plano espiritual onde a gente vai se afinizar ali, né? Se a gente fez o bem, se a gente fez o mal, se a gente é muito apegado à matéria, se a gente já é desprendido, né? Se a gente exerce o desapego. Então, a vida após a morte não é igual para todo mundo. O estado de espírito, né? O estado do espírito depende do seu grau de evolução moral, né? Espíritos muito presos à matéria sofrem mais, né? E permanecem mais limitados. Espíritos com uma condição moral melhor gozam de maior liberdade, de mais felicidade, né? Então, muitas moradas na casa do Pai, muitos orbes planetários, em muitos diferentes estados de consciência. É isso mesmo, Lara. Falou tudo, explicou tudo. Ô, Lara, aqui a Maria Luísa, ela é minha prima. E é a primeira vez que ela entra, e a gente completando, né, Maria Luísa? Completamos agora 4 meses. Que bom que nós estamos conquistando corações. Ela assistiu no grupo que eu coloco e ela adorou. Aí ela seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Pois é, muito bem-vinda. Ela é uma pessoa, nossa, maravilhosa. Então, é muito bom ter você aqui, viu, prima? Muito bom. Bem-vinda sempre. Meus queridos, e agora chegou aquele momento que a gente vai relaxar. Sabemos que já estamos com os nossos copinhos de água ou garrafinhas de água ao lado. Essa água será fluidificada também pela espiritualidade superior. E nós vamos receber aquele passe magnífico que a gente com certeza está precisando. E eu trouxe para começar um texto, Emmanuel e Chico, do livro Instrumentos do Tempo. Ele chama Busquemos Mais Luz. Enquanto eu ler, vamos relaxar e vamos curtir de verdade esse momento de terça-feira. Busquemos mais luz. Enquanto o aprendiz da sabedoria avança para diante, traçando sendas iluminadas de acesso ao infinito, o estudante vadio coagula as sombras ao redor do degrau em que a vida o situa, demorando-se na estagnação da ignorância. Recebe o corpo por abençoado instrumento de elevação. Através dele, se queres, é possível amealhar os valores da espiritualidade vitoriosa, alcançar a paz íntima, recolher as bênçãos do céu e refletir a divina vontade, enriquecendo-te cada vez mais pela extensão crescente de tuas faculdades no engrandecimento da vida. Busquemos mais luz. Quando o mestre nos recomendou estes dizeres, nós fizemos crianças perante a lei. Não se propunha reter-nos na ingenuidade ou na incultura. Buscava criar em nós o estado imprescindível de receptividade à frente da vida, para reajustarmos os fios do próprio destino sobre as bases divinas da verdadeira sublimação. Homem algum possui consigo recurso bastante para redimir o mundo, mas todos nós guardamos conosco possibilidades suficientes para a regeneração de nós mesmos. Não te esqueças da hora que passa, convocando-te às construções do espírito. Nosso único patrimônio real é aquele
que se constitui de nossas obras. E tudo aquilo que nos rodeia na encarnação terrestre, seja riqueza ou indigência, dor ou felicidade, plenitude ou escassez, no circuito das circunstâncias a que o renascimento nos arroja, não passa de material didático, objetivando a nossa educação ou aprimoramento moral para a vida eterna. Não te descures do tempo, a força aparentemente inerte, suscetível de oferecer-nos os meios necessários para a ação edificante. Com os dias, algo produziremos. Enquanto o lavrador diligente prepara colheitas de prosperidade e alegria, aquele que cruza os braços à frente do arado forma cristalizações de indiferença que induzem à escassez. Pai, não nos cansamos de agradecer sempre por tudo o que recebemos. Por maiores que sejam os nossos desafios, maior é a certeza de todos nós de que há um Deus que nos ama, que não nos desampara e que faz com que as nossas lutas estejam perto do fim. Especialmente hoje, como em toda terça-feira, agradecemos por nos fortalecer, reconhecendo a importância e o sentido de tudo o que acontece em nossas vidas. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, doença, tristeza, perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho no Lar, assim como todos que trazemos na nossa tela mental e em nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o revazimento físico e espiritual. Que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. Vamos pedir de modo muito especial, como sempre, para os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em leitos de dor, os desencarnados, os que estão em asilo de toda espécie recebendo proteção, amparo e segurança. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, possa ampará-los a todos com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir. Gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nossas águas já estão fluidificadas, a nossa fé nos leva a isso. Nós também já recebemos um passo necessário para termos mais paz e uma semana digna. E agora a Lara vai fazer a nossa prece final, né, Lara? Pois é, vamos elevar os nossos corações ao mais alto, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que esteja conosco. Senhor, Tu que és a luz sublime, a presença amorosa em nossas vidas, cuja grandeza ilumina os nossos caminhos, os caminhos dessa humanidade ainda tão falida. Sustente, Senhor, os nossos corações em aflição. Nós te agradecemos pelo amparo constante, pela ternura silenciosa com que tu nos sustentas nas lutas de cada dia e pela esperança que tu faz renascer sempre que voltamos o pensamento para ti. Em meio às nossas fraquezas, Senhor, encontramos o teu auxílio, encontramos em ti a força para recomeçar, a paz para suportar, a coragem para avançar. Ajuda-nos, Mestre querido, a seguir contigo, com fidelidade, com humildade, com fé, aprendendo o valor do bem, do perdão e da caridade. Que não nos afastemos da tua luz por distrações do mundo,
nem nos percamos em nossos próprios interesses, mas que te tenhamos, Senhor, como referência segura, como modelo perfeito, como companheiro de jornada. Que nós possamos caminhar contigo, Senhor Jesus. Caminhar contigo em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações, construindo em nós mesmos, em nossa intimidade, a paz, a responsabilidade e o amor que refletem sempre o teu Evangelho. Que o Senhor esteja conosco e abençoe a cada um de nós. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias, nosso trabalho, as nossas atividades. Que o Senhor esteja conosco em nossos corações, tocando a nossa consciência para a necessidade de despertamento, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, mais um Evangelho no Lar. A Maria Luísa está falando o quê? Minha priminha aqui, deixa eu voltar aqui no telefone. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você por estar aqui. Bem-vinda sempre nos nossos corações, né, Lara? É isso mesmo. Meus queridos, mais uma semana que completamos. E agora vamos pedir que tenhamos essa semana de paz, de saúde, de evolução, de caminhada constante. E que possamos nos sentir abençoados, assim como todos os nossos lares. Uma boa noite para todos. Gratidão, gratidão e gratidão. Boa noite, Lara. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Até, gente. Tchau, Jefferson.